Antes de nós lermos o texto bíblico, onde nós vamos basear a nossa mensagem, eu queria dar uma palavrinha assim de 5 minutinhos sobre as eleições que vão acontecer no Brasil no domingo que vem, que é o primeiro domingo de outubro. Domingo que vem será a eleição no Brasil. Duas coisas importantes vão acontecer domingo que vem: as eleições no Brasil e a Santa Ceia que nós teremos aqui no culto. É o primeiro domingo e é o domingo de ceia. Mas eu queria dar uma palavra sobre as eleições. Eu acompanho a política desde que eu era criança. Eu acho que eu aprendi isso com meu pai. Ele sempre foi envolvido com a política partidária, e desde pequeno eu me lembro que eu me sentava com ele à noite e depois do jantar, e a gente ouvia as notícias na televisão de política. Eu fui aprendendo a gostar. Eu gostava tanto, para vocês terem uma ideia, que nos meus 8, 9, 10 anos, eu sabia quem eram os ministros de Estado do nosso país, naquela época. E acompanhava a política no Brasil e aqui nos Estados Unidos, desde os meus 9 anos, desde que o presidente aqui nos Estados Unidos era o Gerald Ford. Em 1974, ele substituiu o Richard Nixon, porque renunciou, e eu acompanhava as notícias aqui toda noite. Eu gostava de saber. Depois do Gerald Ford veio o Jimmy Carter, que é um diácono da Igreja Batista, que foi presidente aqui nos Estados Unidos, um dos melhores presidentes que esse país já teve. Depois dele veio o Ronald Reagan. Depois do Reagan veio George Bush pai. Depois de George Bush pai veio o famoso Bill Clinton. Depois do Clinton veio George Bush filho. Depois de George Bush filho veio o outro famoso, amado Barack Obama. E depois do Obama veio o famoso, não sei se é tão amado assim, Donald Trump. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sempre gostei de política. Agora, eu tenho percebido que essas eleições no nosso país, elas estão assim, como você já deve ter ouvido, assim, muito polarizadas, né? E a política partidária é uma coisa muito apaixonante, tão apaixonante que a linha entre o amor e o ódio é muito tênue e a gente nem percebe. E por causa da política, ou a gente ama, às vezes, ou a gente odeia. E as pessoas se amam ou se odeiam por causa de política. Eu já vi nesses anos todos, e eu me lembro que na minha juventude, quando eu era seminarista, a gente era muito envolvido com a vida política do país. Nós participamos de passeatas. O seminário onde eu estudei, eu era presidente do nosso diretório acadêmico, e houve uma passeata muito grande no Brasil. O país, boa parte do país parou, e nós fomos para a rua com faixas por um país melhor. Isso muitos anos atrás. Inclusive, a capa da Veja daquela semana apareceu os nossos estudantes, inclusive. Os nossos estudantes foram a capa da Veja daquela semana. Isso foi em 1989. Então eu sempre fui muito envolvido eu sempre gostei. Agora eu tenho percebido que as pessoas hoje têm estado muito divididas, inclusive cristãos, filhos de Deus. Eu vejo que por causa das eleições hoje no Brasil, as pessoas estão se enraivecendo e se ofendendo. Eu até estava lendo esses dias que depois que passar as eleições, as igrejas vão ter que fazer muita Santa Ceia para fazer os irmãos se perdoarem, porque há muitos que se ofendem. Muitos se ofendem. Irmãos, eu já vi famílias se dividirem por causa de política. Irmãos deixarem de conversar com irmãos. Eu já vi igrejas se dividirem. Eu já vi gente deixar de frequentar a igreja por causa de política. E eu já vi pessoas amigas se ofenderem por causa disso.
Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você olhar para o colégio apostólico, os 12 discípulos que Jesus chamou, você vai perceber uma coisa. Se você fizer uma avaliação, uma análise política, o perfil político dos discípulos de Jesus, você vai achar muito engraçado, muito interessante. Por quê? Porque Jesus tinha no colégio apostólico, no grupo dos 12, gente dos mais diferentes perfis políticos. Por exemplo, Pedro e André. André e Pedro, os irmãos, eram microempresários do ramo da pescaria. Gente que pagava imposto, e eles eram microempresários do livre comércio. Eles provavelmente acreditavam na competição, na competitividade. Eu vou até exagerar um pouco aqui, dizer assim, o estado mínimo, deixa as pessoas investirem como elas querem. Pedro e André. Você encontra no colégio apostólico, além de Jesus, Mateus, que é o autor do Evangelho, por exemplo. O Mateus poderia ser considerado assim um homem do centrão, ou seja, ele era ligado ao governo romano, trabalhava para o governo romano e sempre estava perto do poder, sempre estava perto de onde tinha dinheiro. Se tivesse uma lava-jato naquela época, ele seria pego, o Mateus, porque ele roubava, ele pedia propina, porque ele era coletor de impostos, e todo coletor de impostos naquela época, regra geral, era subornado pelas pessoas. Então, o Mateus era um sujeito assim, odiado pelas pessoas, porque ele cobrava imposto, e ele recebia propina, era ligado ao governo romano, estava sempre perto do poder, sempre perto de quem tinha dinheiro, era do centrão, ele estava sempre ali, perto de quem o beneficiava. Mas você encontra também, no colégio apostólico, o Judas, o Simão Zelote. Tem o Simão Pedro e tem o Simão chamado Zelote. Zelote porque havia um partido político na época de Jesus, que eram os Zelotas, era o nome do partido político. Esse partido era o partido da guerrilha. Eles acreditavam que só a revolução libertaria Israel, a revolução armada. Então esse Simão, a quem Jesus chamou, era um sujeito que era treinado para matar outros, para poder tomar o poder. Ele acreditava que só matando gente eles iam ter o poder. Jesus chamou esse homem, ele era um extremista nacionalista, podia ser considerado tanto de esquerda como de direita, mas ele é um extremista. Jesus chamou esse homem. Fora Judas, que era um ladrão. Judas é conhecido como um traidor de Jesus, mas antes dele ser um traidor, ele era um ladrão, porque Judas era o tesoureiro do colégio apostólico, ele que cuidava do dinheiro, e a Bíblia nos informa que ele sempre tirava um pouco para ele. Ele era um ladrão, e Jesus sabia disso. Jesus o chamou para ficar 3 anos ali com ele. Então o que eu estou querendo dizer é que Jesus teve no colégio apostólico as pessoas dos mais diferentes perfis. Agora, eles tinham uma coisa em comum, era o reino de Deus. Jesus nunca disse para o Simão Zelote: rapaz, você é muito radical. Ele nunca disse para o Mateus: você é muito ensaboado. Ele deu uma coisa maior para aqueles homens. Ele deu o reino de Deus, e o reino de Deus se tornou a grande paixão daqueles homens. Porque ao longo desses anos, irmãos, o que eu tenho aprendido é que o que muda o mundo é o reino de Deus, é você viver para o reino, é você pregar o reino, é você buscar o reino. Não existe na política salvador da pátria, não existe. Embora eu acredite, eu não sou daquela opinião que diz que política é tudo desonesto. Eu não acredito nisso, eu não acredito nessa história. Eu acho que existem gente séria na política, eu sempre acreditei nisso. Eu acho que a política tem um papel importante na nação, mas o que muda a vida das pessoas é o reino de Deus, é essa revolução que acontece aqui dentro do coração das pessoas.
Essa revolução ninguém para. Não tem voto, não tem arma, nada para essa revolução. E é essa revolução que a gente tem que fazer, irmãos, no coração da gente. A revolução do reino de Deus. Se você tem o seu candidato para a próxima eleição, já está convicto no seu coração, amém. Ore por ele, ore pela nação, mas não faça inimigos por causa dele. Não faça inimigos por causa das suas posições. Ame as pessoas, porque a eleição vai passar, mas aquele irmão a quem você ofendeu, ou foi ofendido por ele, vai continuar sendo teu irmão, e você vai ter que abraçar ele aqui domingo no culto de novo, você vai ter que falar com ele no Natal, lá na tua casa, alguma coisa vai acontecer. Então eu quero deixar essa palavra para você. Jesus veio para pregar o reino de Deus, e em meio àquela tensão que havia em Israel, porque o governo romano dominava Israel, aquela tensão que havia entre israelense e romanos e exército, Jesus fez uma coisa, ele disse: busquem o reino de Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Jesus ensinou o reino o tempo todo, porque Jesus sabia que o que muda as pessoas é a revolução que o reino provoca no coração delas. Então, para encerrar, eu tenho lido os posts no Face de muitos amigos meus, e a conclusão que eu chego é o seguinte: se a paixão com que as pessoas têm falado dos seus candidatos se a paixão com que eles falam de Jesus fosse a mesma com que eles falam dos seus candidatos, o mundo estava mudado já. Porque eu estou vendo crentes apaixonados por candidatos e falam deles muito mais do que falam de Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês. Amem a Jesus, falem dele, exaltem a ele e sejam um pacificador. Bem-aventurados os que fazem a paz. Bem-aventurados que fazem a paz. Pacifica os teus posts no Facebook, ou pacifique pessoas através dos seus posts. Ajude as pessoas a terem discernimento e entenderem que a melhor coisa é o reino de Deus acima de tudo. Amém? Amém. Dito isso, vamos abrir nossas Bíblias. João capítulo 20, por favor. João capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, e você que tem a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar, ok? Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Você já abriu sua Bíblia, você já abriu o seu iPhone, você já está na mão aí, né? João 20, do 19 ao 23. Está na mão? Amém? O amém foi fraquinho. Amém? Amém? Vamos lá. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, Jesus lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz, o shalom de Deus esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Amém. Disse Jesus que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que seja assim conosco. Amém. Você sabe qual é o lugar mais seguro do mundo para viver? O lugar mais protegido
o lugar melhor protegido do mundo? Se você soubesse, você iria morar lá? Então eu vou te dizer, o lugar mais protegido do mundo, segundo as pesquisas, é uma cidade chamada Fort Knox, no estado do Kentucky. E por que essa cidade é considerada o lugar mais seguro do mundo? Por duas razões básicas. Primeiro, porque lá existe um forte treinamento do exército americano. Muitas pessoas que fazem parte do Army, do exército, têm treinamento lá nessa cidade, Fort Knox. E há muitos deles lá. Então o policiamento, o número de militares ali é sempre muito maior do que normalmente existe nas cidades. Muita gente, com muitos militares nessa cidade. Em todo lugar onde você vai, provavelmente você vai encontrar. Então alguém que pensa em roubar algum lugar, vai ser difícil, porque ele pensa em assaltar um banco, certamente haverá muitos militares ali. E se ele pensar em assaltar uma lanchonete, um diner, um Dunkin' Donuts ou qualquer coisa, vai haver alguém ali, com certeza. Então há muitos militares espalhados lá. Tornou-se uma cidade segura. A outra razão que você vai gostar, porque essa cidade é segura, é porque a maior parte do ouro americano está guardado lá, nessa cidade. A maior parte de todo o ouro que esse país possui está guardado lá. E eles guardam no subsolo, muito bem edificado. Acredite ou não, as portas de entrada nesse subsolo onde está o ouro, tem 250 toneladas cada uma. Cada porta, 250 toneladas. Quer dizer, se você conseguir passar pelos militares, você tem que passar por uma porta de 250 toneladas para abrir, para você chegar naquele ouro bendito que está lá. Por isso ele é considerado o lugar mais seguro. Agora, quer dizer uma coisa, eu não concordo com essa pesquisa. Eu vou dizer por quê. O lugar melhor trancado do mundo é o nosso coração. O lugar, a maior fortaleza do mundo está dentro aqui da nossa alma. E eu quero explicar para você por quê. E você vai entender por quê que a nossa alma é a fortaleza mais segura e melhor trancada e mais intransponível que existe nesse mundo. Você vive sobressaltado? Com medo que alguma coisa de ruim lhe aconteça? Com medo de ouvir alguma notícia ruim? Você vive assim? Você tem esse sentimento? Porque parece que a gente vive assim um sentimento constante de insegurança. Não a insegurança da gente, por exemplo, ser assaltado, mas é aquela insegurança de que alguma coisa não dê certo na nossa vida. Aquela insegurança de que aquele receio de que alguma coisa de ruim nos aconteça, ou aconteça com a nossa saúde, ou com os nossos filhos, aquele sentimento de que talvez eu não serei bem tratado por aquelas pessoas, talvez eu possa fracassar em algum projeto da minha vida, talvez eu não seja tão amado pelas pessoas como eu gostaria de ser. Esse sentimento gera em nós uma certa insegurança, e a partir daí a gente tenta se cercar de todas as maneiras, de todos os jeitos, para a gente se manter seguro e ter a certeza de que nada vai nos atingir. E a gente faz isso não fisicamente, mas emocionalmente. A gente tem essa tendência, nós temos essa tendência de nos fecharmos em nós mesmos, de trancarmos as portas da nossa vida, porque a gente tem medo, ou medo que as pessoas nos ofendam,
ou medo que as pessoas nos tratem mal, ou medo de errar, ou medo de fracassar, ou medo que as coisas não aconteçam como a gente gostaria, ou medo de que sejamos assaltados por alguma coisa ruim na nossa vida. Então, esse trancar-se em si mesmo, como eu falei, tem a ver com o medo, que era o que estava acontecendo com os discípulos aqui nesse texto que eu li com vocês. O texto começa dizendo que os discípulos estavam trancados numa casa. Provavelmente essa casa onde eles estavam era o mesmo lugar onde eles tinham tido a última ceia com Jesus. E eles estavam fazendo exatamente o contrário do que Jesus tinha dito para eles. Porque Jesus havia dito: eu quero que vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E ao invés deles irem por todo mundo, eles estavam ali fechados, trancados numa casa, porque eles estavam com medo dos judeus. Porque na cabeça daqueles homens, o raciocínio era o seguinte: os judeus mataram Jesus e provavelmente eles vão matar os seguidores de Jesus. Então eles estavam ali fechados, aqueles homens fechados naquela sala, naquele cenáculo, naquele quarto, e provavelmente qualquer barulho que eles ouvissem, qualquer passo mais perto, já era motivo deles se assustarem, por causa do medo. Quem está vindo? Quem está chegando? E eles ficaram quietos ali naquela casa. E ao se trancarem ali, aqueles homens, Pedro, Tiago, João, Mateus, Simão, esses homens que eu citei aqui agora há pouco, ao se trancarem ali, eles estavam, talvez sem perceber, eles estavam abrindo mão de um projeto que Deus havia preparado para eles. É claro, Jesus havia permanecido com eles 3 anos e meio, ensinando o reino de Deus para eles todo o tempo, diariamente. E agora, trancados ali, eles estavam abrindo mão daquilo que Deus havia preparado para eles. Qual que era o projeto? O projeto era proclamar as boas novas, de salvação, de alegria, de libertação. O projeto era eles saírem e dizer, falar da boa notícia de Jesus, que liberta, que traz alegria. Mas ao invés disso, o que havia no coração deles? Medo, receio, pavor. Veja que contradição isso. Eles eram os portadores da melhor notícia que havia. E os portadores da melhor notícia estavam com o coração repleto de medo. Como é que eles iam falar da libertação que Deus traz, que Jesus traz, se o coração deles era prisioneiro, de medo, de receio, de alguma coisa ruim que pudesse acontecer com eles? E então a Bíblia diz que Jesus entrou surpreendentemente naquele lugar, surpreendentemente, e disse para aqueles homens: a paz seja convosco. Irmãos, o medo é uma coisa que nos paralisa. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão. O medo é uma coisa que nos faz permanecer parados. É o medo, por exemplo, que nos impede de amar, porque a gente teme não ser amado de volta. É o medo, por exemplo, que nos impede de acreditar, porque tememos não ver os resultados esperados. É o medo que nos impede de investir, porque tememos nos frustrar com os resultados. É o medo que nos impede de arriscar, porque talvez a gente não consiga aquilo que a gente gostaria. Então o medo é uma coisa que nos paralisa o tempo todo, em qualquer área da nossa vida. Na área conjugal, no relacionamento com os filhos, nos seus negócios, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua fé. O medo é algo que sempre nos paralisa. Além disso, o medo também, ele é associado com outros sentimentos que vêm a reboque dele, que esse é um outro problema. O medo traz outros sentimentos que vão se instalando no nosso coração. Por exemplo, o medo é uma, vamos dizer assim, é uma Maria Fumaça, que
atrela alguns vagões, vamos dizer assim. O vagão da incredulidade. Medo traz incredulidade. Você pode ter certeza disso. O medo está associado à incredulidade. O medo também traz o vagão da indiferença, porque o medo é uma coisa que me paralisa o meu coração e me torna uma pessoa indiferente ao que está acontecendo ao meu redor. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam indiferentes, porque sem perceberem talvez, não perceberam que a indiferença instalou-se no coração deles por causa do medo, o afastamento, eles se tornaram isolados, o vazio da alma. Então o medo é uma coisa tão ruim, que traz outros sentimentos a reboque, e que vão se instalando nos nossos corações. E os discípulos estavam ali com medo, assim como nós também, às vezes, por causa do medo, vamos nos tornando pessoas muito fechadas em nós mesmos, na nossa existência. Às vezes a gente não percebe isso. A gente precisa assim de um choque de Deus na nossa vida, para a gente perceber o quão fechados a gente vai se tornando na nossa vida. E uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais adultos nos tornamos, mais fechados vamos nos tornando também. Por quê? Porque assim, a gente vai percebendo, né? A gente vai passando por caminhos, por lutas, por dificuldades, por frustrações, por decepções na nossa vida, não é assim? E a gente vai falando, quer saber, a melhor coisa é me fechar, melhor coisa é ficar no meu canto, melhor coisa é eu tomar conta da minha vida, melhor coisa é ficar aqui onde eu estou. Eu já ouvi vários crentes dizerem isso: pastor, sabe o que? Eu vou na igreja, chego lá no culto, faço minha oração e venho embora, não quero falar com mais ninguém. Como se isso fosse possível, né? Adorar a Deus numa comunidade sem ter comunhão com mais ninguém. Mas é uma tendência nossa de irmos nos fechando, porque a gente vai percebendo que a gente não quer mais ser ferido. É como pense num tigre forte, bonito, num campo, caçando outro animal. Pense nesse tigre correndo, aquelas patas imensas, aqueles saltos que ele dá enquanto ele vai correndo. Agora imagine que alguém tenha colocado um vidro muito grosso no meio do caminho daquele tigre, e de repente ele correndo atrás da caça, e de repente ele dá de frente com esse vidro e cai de volta. Vamos imaginar que isso aconteça com o tigre, e vamos imaginar que ele dê a volta e continue, e ali na frente há um outro vidro, e ele dá de cara com aquele vidro. E vamos imaginar que ele dê a volta e continue, e lá na frente haja uma terceira parede de vidro, que ele não vê, porque ele é transparente, e ele dá de cara de novo. O que é que vai acontecer com esse tigre? Provavelmente, o que você acha que vai acontecer com ele? Ele não vai dar mais passos largos. Ele vai dar uns passos e vai fazer assim, para ver se tem algum vidro na frente dele. Aí ele vai dar mais uns passos e vai fazer assim, porque ele já bateu a cabeça 3 vezes. E é assim que ele vai ficar. E é assim que a gente faz na nossa vida. A gente vai com toda alegria, sonhando, investindo na nossa vida, e de repente, bum, damos de cara com uma situação que a gente não esperava. Aí você diz assim: isso acontece, vamos de novo, e você continua a sua vida. De repente, você dá outra batida. Aí você fica meio triste, fala: mas isso acontece, vamos de novo. Continua, aí você dá outra batida, aí você dá outra, aí você dá outra. Aí chega uma hora que você fala: quer saber? Não vou mais, vou ficar quieto aqui, vou cuidar da minha vida, que eu não quero mais ter galo na minha testa, eu quero cuidar da minha vida. E assim nós vamos nos tornando pessoas fechadas, e a gente coloca essas portas na nossa alma de 250 quilos, que ninguém mais abre, e a gente se torna fechado, às vezes por causa da nossa autoestima baixa, às vezes porque a gente acha que a gente não consegue servir a Deus,
Às vezes porque a gente tem medo de errar, como eu já falei. Às vezes porque a gente tem medo de se frustrar. Às vezes talvez por causa de muitas experiências ruins que a gente tenha tido na nossa vida. E a gente vai se tornando assim, pessoas fechadas. Porque o medo nos faz desistir das coisas mais importantes da nossa vida. O medo nos faz desistir das coisas essenciais da nossa vida. E o medo até nos faz desistir da própria vida. E nós acabamos abrindo mão de muitas coisas importantes na nossa vida por causa desse medo. Porque a gente não quer mais passar o que a gente já passou. E esse texto é um texto para ajudar você a se destrancar e destrancar essas portas que estão na sua alma. Quando aqueles discípulos se trancaram ali, 3 coisas estavam acontecendo com eles. 3 coisas acontecem comigo e com você quando a gente se tranca. Primeira coisa, a gente se apequena. Os discípulos se apequenaram. Aqueles homens que andaram com Deus estavam pequenos ali, com medo. O medo nos torna pessoas pequenas no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no nosso olhar. A gente vai ficando apequenado por causa do medo. Segundo lugar, ao se trancarem ali, aqueles homens estavam engavetando a fé. É como se eles dissessem: a nossa fé não serve para mais nada agora, estamos com medo, mais nada vai acontecer com a gente. E ao se trancarem ali, aqueles homens estavam abrindo mão de grandes oportunidades para a vida deles. Grandes, imensas oportunidades que Deus tinha para a vida deles. E é isso que acontece comigo e com você, quando a gente deixa o medo nos dominar. E a gente fecha a porta, levanta a fortaleza, fecha a porta e joga a chave fora. A gente se apequena, a gente engaveta a nossa fé e deixa ali tomando poeira, e a gente acaba abrindo mão de coisas grandes e bonitas que Deus poderia fazer na nossa vida. Quantas oportunidades a gente perde, quantas oportunidades de Deus a gente perde por causa do medo, porque a gente se tranca e diz: não vou mais, não quero mais, não faço mais, não oro mais, não creio mais, não amo mais, não perdoo mais, não invisto mais, não ando mais, não ouço mais. E a gente vai perdendo as grandes oportunidades que Deus tem para a nossa vida, que era o que estava acontecendo com aqueles homens. Como eu já disse, eles tinham a melhor mensagem do mundo, mas estavam pequenos por causa do medo. Agora o texto diz que 3 coisas importantes aconteceram naquele dia para aqueles homens. Eu vou falar dessas 3 coisas e eu vou terminar essa palavra. Primeira coisa que aconteceu é que Jesus rompeu com aquela barreira. O texto diz que Jesus entrou naquele lugar, mesmo com as portas fechadas, porque Jesus já havia ressuscitado, e ele tinha uma condição agora física, que ele não precisava mais abrir porta para ele entrar, ele podia passar pela parede, normalmente, e ele passou, e ele rompeu aquela barreira que era intransponível para qualquer outra pessoa, não era para Jesus. Ele rompeu aquela barreira e entrou na sala onde aqueles homens estavam. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você pode ter construído fortalezas na sua alma, intransponíveis ao longo dos anos na sua vida, mas Jesus pode romper essas coisas na sua vida. Ele pode quebrar essas barreiras, Ele pode quebrar essas portas, Ele pode quebrar esses obstáculos que você mesmo deixou crescer dentro de você. Esses obstáculos, essas barreiras, essas fortalezas que nos impedem de crescer, que nos impedem de sermos pessoas melhores, de termos uma existência mais bonita,
uma existência mais doce, uma existência mais leve. Essas barreiras que a gente mesmo cria, o Senhor pode quebrá-las, Ele pode transpor essas coisas, assim como Ele fez na vida daquelas pessoas, daqueles homens. Esse texto é um texto simbólico. O Evangelho de João é uma narrativa de muitos símbolos. Então, o fato de Jesus ter passado por aquelas paredes significa que Ele pode transpor as nossas paredes também, as paredes do nosso coração. Amém? Ele pode fazer isso. A gente não precisa viver nas fortalezas que a gente cria. Talvez hoje você precise orar e dizer: Senhor, rompe essas barreiras que estão em mim, que foram crescendo, eu nem sei como elas estão aqui. Agora hoje eu sou essa pessoa fechada e as portas são pesadas, ninguém abre. Você sabe, como pastor, às vezes quando eu falo isso aqui, a gente vai conhecendo as pessoas, né? E a gente vai conhecendo o limite das pessoas. E a gente vai conhecendo até onde a gente vai com as pessoas. E a gente vai descobrindo assim: com essa pessoa eu vou até aqui. Aí eu encontro a plaquinha: não passa daqui. E às vezes eu tento passar, aí ela bota outra placa: já disse, não passe. Eu sei como funciona isso. Com outras pessoas, eu vou um pouco mais. Aí eu percebo que as portas foram abertas. E à medida que as portas são abertas, eu vou entrando. E de repente tem uma porta grande, e ali está escrito: aqui você não passa. O meu filho João Pedro tem uma plaquinha, não é lá uma placa muito edificante assim, mas é uma placa que ele tem no quarto dele, que está escrito mais ou menos assim, deixa eu lembrar aqui: quem passar por essa porta vai ser atirado, vai receber um tiro, e se conseguir vai ser atirado de novo. É uma coisa assim, que está na porta do quarto dele. É uma coisa de adolescente, né? Uma brincadeira de adolescente. Mas, às vezes, eu encontro essas placas no coração das pessoas: não passe, não passe, você não sabe o que vai acontecer com você. Agora, a gente não foi criado para ficar assim. A gente foi feito para não ter portas, para ter uma vida para Deus, para as pessoas. Não estou falando que você não tem que ter limites na sua vida, entende? Não estou falando disso. Estou falando da gente não ter barreiras que nos impedem de ser quem Deus quer que a gente seja. Então Jesus rompeu a barreira daquelas pessoas. Segunda coisa que aconteceu naquele dia: Jesus rompeu com o medo. Porque quando ele entrou naquele lugar, ele disse: que a paz esteja com vocês, que o shalom de Deus esteja com vocês. O que significa aqui, não apenas ausência de problema. Paz, o shalom de Deus não significa ausência de problema, significa que você vá bem na sua vida. Então, a palavra de Jesus foi para romper com o medo que aqueles homens tinham no coração deles. E a Bíblia diz, se você prestar atenção no texto aí que você tem, que quando Jesus entrou e disse: paz seja com vocês, o texto diz que aqueles homens ficaram alegres de ver Jesus. Cadê o medo? Foi embora. Porque a presença de Jesus joga fora todo medo. A presença de Jesus, preste atenção nisso, joga fora todo medo. Por isso que lá em João, em 1 João, está escrito que quem tem medo ainda não está aperfeiçoado no amor de Deus. Ou seja, quem tem medo ainda não entendeu tudo do amor de Deus. Porque quando você entende tudo do amor de Deus, o medo vai embora. E você fica tranquilo na sua vida. A presença de Jesus mudou o coração daqueles homens, por incrível que pareça. Mudou o coração deles, e aqueles homens acanhados se tornaram pregadores poderosos. Um desses homens que estava aqui com medo chamava-se Pedro. O Pedro foi o que negou Jesus por causa do medo. O Pedro
foi o que fugiu de Jesus, dos guardas, por causa do medo. Mas o Pedro foi o homem que teve a coragem de pregar Jesus, de falar sobre Jesus, de anunciar o amor de Deus, e para uma multidão tão grande, que o texto diz em Atos 2, 3.000 pessoas ouviram Pedro pregar e entregar a sua vida para Jesus. Aquele homem acanhado, medroso, tornou-se um pregador da palavra e levou pessoas e mais pessoas, centenas e milhares de pessoas a Cristo, segundo a Bíblia nos informa. Então, Jesus rompeu com o medo. Eu perguntei para você no início dessa palavra, você tem medo? Você vive sobressaltado com alguma coisa? Jesus rompe o medo do nosso coração, amém? E a terceira coisa que eu quero falar para terminar, Jesus deu àqueles homens, um novo propósito de vida, quando ele disse: agora eu envio vocês, saiam daqui, não fiquem acanhados, presos nesse lugar. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, num gesto de quem está dizendo: eu estou enchendo vocês de coragem, eu estou enchendo vocês de esperança, eu estou enchendo vocês de ânimo, eu estou enchendo vocês de sonhos, eu estou enchendo vocês de alegria, eu estou enchendo vocês de propósito. Saiam daqui e vão pregar o Evangelho, e vão pregar o reino, e vão viver com propósito, com coragem, com alegria, para aquilo que eu preparei vocês, para aquilo que eu ensinei, treinei vocês até hoje. E quando diz o texto que Jesus soprou o Espírito, é a mesma palavra, é a mesma ideia, lá de Gênesis, no capítulo 3, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, e soprou sobre ele o fôlego da vida. Quando diz que Deus soprou fôlego e entrou vida no homem, é a mesma ideia que Jesus soprou sobre aqueles homens lá no cenáculo, e eles ficaram cheios de vida e cheios de esperança. É o sopro de Jesus que lança fora todo medo, que enche o coração de alegria. Então o que eu quero te dizer é que você pode, ao longo da sua vida, ter amontoado na sua alma, ter amontoado no seu coração muitos medos, muitas tristezas, muitos desesperos, muita incredulidade, muita indiferença, muita negligência, muita solidão. Mas o sopro de Jesus, ele liberta você dessas coisas, e ele joga para fora toda a solidão, e ele joga para fora toda a tristeza, todo o medo, todo o rancor, toda a mágoa, toda a indiferença, toda a negligência. Ele joga fora, e você começa a ter um coração novo, porque você teve o sopro de Jesus em você, o fôlego da vida, que ele sopra sobre cada um de nós, e faz tudo novo no nosso coração. Foi isso que ele fez com aqueles homens, e ele soprou o Espírito de vida sobre eles. É como se Jesus dissesse: meus amigos, meus discípulos, vocês não foram chamados para viver assim, presos nos seus medos, trancados nos seus complexos, enterrados nas suas tristezas, das suas decepções, mas vocês foram chamados para saírem de vocês mesmos e para proclamarem a vida nova que eu vim dar para vocês. Foi isso que Jesus ensinou para aqueles homens naquele dia. E é isso o que ele quer fazer comigo, e ele quer fazer com você. Somente Jesus nos dá propósitos de vida. Somente Jesus, somente a presença dele nos faz olhar para frente. Somente a presença dele pode nos tornar pessoas melhores, mais maduras, mais vivas. Somente a presença dele nos faz crescer como pessoas. O que nos livra do medo é a presença de Jesus. Talvez você esteja vivendo em Fort Knox, o lugar mais seguro do mundo. Talvez a sua alma, talvez o seu coração, o seu interior, seja o lugar mais intransponível do mundo.
Talvez as portas da sua fortaleza tenham muito mais que 250 quilos. Talvez os militares que tomam conta da sua alma sejam muito mais numerosos do que os militares que estão lá no Kentucky, cuidando da cidade e daquele ouro. Eu quero perguntar para você, para encerrar, quais as fortalezas que foram criadas dentro de você? É a fortaleza do medo? É a fortaleza da mágoa? É a fortaleza da incredulidade? É a fortaleza da falta de perdão? É a fortaleza do egoísmo? Qual é o nome que você dá para a fortaleza que você fez crescer aí dentro de você? É a fortaleza da tristeza, da solidão? Irmãos, nós não fomos chamados para viver em fortalezas. No reino de Deus não há paredes. E Deus nos chamou para derrubar as paredes do nosso coração. Deus nos chamou para derrubar as fortalezas da nossa alma. Deus nos chamou para quebrar as portas mais pesadas do nosso coração e do nosso interior, para soprar sobre nós o seu Espírito, para limpar do nosso interior tudo que impede a gente de crer em Jesus, de segui-lo e de crescer como pessoas, e para fazer com que eu e você sejamos pessoas absolutamente livres, sem barreiras, sem medo, gente que caminha sem medo do vidro que está na frente, gente que caminha sem o medo do tigre, que não precisa parar para ver, para tentar ver se há alguma parede, porque sabe que o amor de Deus já lançou fora todo medo, e é o Senhor que vai cuidar da sua vida. E a minha palavra para você hoje é essa: deixe o Senhor quebrar suas fortalezas, saia de Fort Knox e venha viver no reino de Deus. Você foi chamado para viver os propósitos de Deus. Nós não fomos chamados para viver dentro de nós mesmos. Abre a tua porta, deixa o medo sair, deixa o Senhor soprar sobre você um novo fôlego hoje. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor fez com aqueles discípulos. Quebra as nossas barreiras, Senhor. O Senhor sabe quais são. O Senhor sabe quais as fortalezas que nós criamos no nosso interior. Por favor, Jesus, quebra com o teu poder. Senhor Jesus, dá-nos a tua paz, a alegria da tua presença. E assim como o Senhor fez com aqueles discípulos, o Senhor soprou o espírito de vida, de coragem. Senhor, sopra sobre nós nessa noite. Sopra o teu espírito, Senhor, para que a gente volte a sonhar, para que muitos de nós voltem a crer, Senhor, para que o perdão brote nos nossos corações, para que as mágoas vão embora, possam ser expulsas do nosso coração. Sopra o teu espírito, Senhor, para que a alegria prevaleça, a fé, a coragem, o amor, a alegria de viver. Sopra o teu espírito para que a gente volte a sonhar, Senhor, para que a gente viva uma vida absolutamente livre, para a glória do teu nome. Senhor, destranca as portas dentro da gente e ajuda-nos a sair de nós mesmos para a vida para a qual o Senhor nos chamou, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé todos, por favor.